Segundo Reis, capítulo 3, verso 16 até o verso 18. A palavra de Deus diz: Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, nesse dia, diante da Tua palavra, tendo o privilégio de ter acesso a ela e que ela possa nos ensinar essa noite. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja para a edificação da Tua igreja. Tua palavra é o nosso alimento, é a verdade que liberta. Fala conosco, te pedimos, queremos ouvir a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui interessado nas doutrinas dos homens, nas filosofias desse mundo, mas na palavra que procede do Senhor, porque ela é o verdadeiro alimento, Pai. Por isso te pedimos, fala conosco. Eu entrego a minha vida mais uma vez ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra e todos nós sejamos aqui abençoados por ela. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui pegamos 3 versículos do segundo livro de Reis, no capítulo 3, e talvez a princípio essa leitura não diga muita coisa, então é preciso nós entendermos o contexto dessa mensagem para tirarmos daqui algumas lições que Deus quer trazer a todos nós. E olhando para o contexto aqui do capítulo 3, nós estamos na época do reinado de Jorão, rei de Israel, e ele era filho de Acabe. Você já ouviu falar em Acabe? Muitas vezes, né, já pregamos, já falamos sobre esse homem, um rei dos piores que já estiveram reinando em Israel. Já nessa época o reino está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E nessa época é Jorão quem está reinando, e ele é filho de Acabe, um homem mau, de quem ele também herdou um mau comportamento. E nesse mesmo período, no reino do sul, reinava Josafá, um homem que a Bíblia fala e traz alguns dos seus feitos, né, elogiando a sua postura como rei de Judá, um homem totalmente diferente de Jorão, um oposto ao outro, rei de Judá nesse momento. E nesta circunstância, no contexto dessa passagem, eles vão se aliar ao rei de Edom para enfrentar Mesa, o rei dos Moabitas. Vamos olhar um pouquinho para o texto. No capítulo 3, no versículo 4 até o versículo 8, a Bíblia conta essa história. Diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Então aqui está a Bíblia dizendo o que acontece nesse contexto. Acabe morreu, Jorão começa a reinar no lugar do seu pai, e o rei moabita, que era submisso ao rei de Israel nesse período, lhe pagava impostos, de repente resolve se revoltar, de repente se volta contra Israel, e isso vai criar um embate entre eles. E aí Jorão pede ajuda de Josafá, rei de Judá. Embora o reino esteja dividido, são ainda, entre aspas, parentes, não é, do mesmo povo que anteriormente era um só.
E essa ajuda é solicitada. Ele pergunta se Josafá iria com ele. E Josafá responde, como vimos aqui, positivamente, dizendo que iria estar junto nessa empreitada de enfrentar o rei de Moabe, e ainda passariam pelo caminho de Edom, e ali se juntaria o rei de Edom também nessa empreitada. E foi o que aconteceu no contexto dessa passagem. Mas aí chegamos ao verso 9, onde está escrito assim: partiram de Israel o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então, no meio da marcha, no meio do caminho, para o enfrentamento, para a guerra, a Bíblia diz que acabou a água. E como todo exército, não é, que vai enfrentar um outro exército, há uma logística por trás. Há necessidade de suprimentos, de alimento, de água, porque a guerra não acaba em um dia. Então, uma guerra, ela é mais complexa do que apenas uma batalha. Ela tem que ter um suporte, né? Animais eram levados para servirem de alimento, né? Para fornecerem insumos necessários à sobrevivência daqueles soldados. E aí, no meio do caminho, depois de 9 dias de caminhada, estão num lugar onde não há água. E sem água, não há vida. Seria condenado à morte tanto o exército quanto os animais que eles carregavam. E nesse momento, aqui há um divisor de águas, entre aspas, não é? Porque a reação desses reis é totalmente diferente. Os dois vão enfrentar esse problema da falta de água, porque estão juntos na empreitada, como vimos aqui no contexto. Mas os dois têm reações diferentes. Veja, Jorão, filho de Acabe, por ser alguém que pecava constantemente contra Deus, quando ele enfrenta uma adversidade, ele tem medo, ele sente medo e logo vem ao seu coração: isso deve ser um juízo de Deus, deve ser um castigo pelos meus atos, é por isso que eu estou sofrendo dessa forma. E veja o que diz a Bíblia no capítulo 3, do texto que lemos, verso 1 ao 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E olha o que a Bíblia diz dele: fez o que era mal perante o Senhor. Porém, não agiu como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles, não se distanciou desses pecados. Embora ele não fosse tão ruim quanto Acabe e de Jezabel, a Bíblia diz que ele não era tão ruim quanto eles, mas era ruim do mesmo jeito. Pecava e levava o povo de Israel a pecar. É o testemunho bíblico que ouvimos dele. E ele sabe que isso era uma característica do seu comportamento. Então, nesse momento de embate, quando a água falta, qual o seu pensamento? Veja o verso 10. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Ou seja, ele diz: agora estamos perdidos. Chegamos a um ponto onde não dá mais para voltar atrás. 9 dias de caminhada, e aqui estamos no meio de um deserto, sem água, e certamente condenados à morte, porque não podemos voltar da onde já chegamos, e aqui então é o nosso fim. Então na sua mente está agora passando o filme da sua vida, né? Dizendo: cheguei ao final, porque pequei, porque fiz o que era mal, porque levei Israel a pecar, porque transgredi os princípios de Deus, e não tenho mais esperança para a minha situação. Esse é o estado de Jorão por causa desse pecado. Diante do problema, ele tem medo e ele pensa que isso é um juízo de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é, irmãos? Muitos de nós, se agirmos da mesma forma, chegaremos à mesma conclusão. Estamos pecando, sabemos do mal cometido, e aí quando vem um problema a gente diz: agora pegou. É juízo de Deus, é o que vai acontecer e é o que está acontecendo. Essa é a posição de Jorão, mas com ele, diz a Bíblia, vai também Josafá. Josafá, homem de Deus, rei de Judá.
E a sua reação é completamente diferente. Veja, o verso 11 e 12 dizem assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. E aqui então a diferença de atitude. O outro dava tudo como perdido, crendo ser consequência do seu pecado, cheio de culpa no seu coração, mas isso não o faz buscar a Deus. Muito pelo contrário, faz simplesmente ele acreditar que chegou ao fim e que nada mais há para ser feito. Mas Josafá é um homem de Deus, e um homem de Deus, quando enfrenta uma situação adversa, ele não joga tudo para o alto, ele não desiste, muito pelo contrário, ele vai buscar a Deus. E essa é a ideia de Josafá. Não há aqui um profeta. Lembra que naquela época o profeta era quase como que um representante de Deus. Era quase como a figura de Deus no meio do povo. É alguém que falava por Deus. E aí a indagação de Josafá é essa: não tem aqui no nosso meio um profeta que a gente possa consultar a Deus sobre o que vai acontecer, sobre o que isso que estamos passando, buscar ao Senhor nesse sentido? E ali, irmãos, ele mostra então qual é a alternativa. Qual deve ser a alternativa de alguém que crê em Deus? Não é o desespero, nem a culpa, nem o medo, mas é o buscar ao Senhor. E assim ele vai fazer. E outra coisa que é interessante no texto: eles andaram 9 dias e estão no meio do deserto. Agora vão ter com Eliseu. Como é que eles vão ter com Eliseu? Porque Eliseu está lá. Eliseu vai junto. Eliseu está no meio do povo, está no meio dos soldados, está indo para a batalha. Um profeta também tem deveres de cidadão. Ele também tem que estar no meio do seu povo. Há uma lição nesse texto também para nós. Eliseu não é encontrado em casa, mas sim no meio do povo, que está caminhando, todo o reino, dos 3 reis, indo na direção de um inimigo, e ali está também o profeta Eliseu. E aí ele é questionado pelos reis, mas veja só o que a Bíblia diz no verso 13 e no verso 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Eu gosto de Eliseu. Eliseu é abusado, né, irmãos? Eliseu é um profeta do reino do norte. Ele é um profeta que profetizou a Acabe, o pai de Jorão. É um profeta que estava ali naquele reino. E ele vira para o seu rei. Vem os 3 reis conversar com ele. E a primeira coisa que ele diz: o que eu tenho contigo, homem? Você é pecador, você não faz nada certo, você só erra o tempo inteiro, eu não tenho nada a ver com você. Não temos parte nesse ministério, né? É mais ou menos assim que Eliseu começa a sua resposta, né? Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Lembra dos profetas da mãe? Aqueles a quem ele matou, os profetas de Baal. Mas agora ele diz: você está com medo, né? Agora vem me perguntar. Vai lá para aqueles profetas que teu pai, tua mãe te ensinaram a procurar, a cultuar, não é? Eliseu é bastante abusado, né, irmãos? Bastante corajoso, como homem de Deus deve ser. E assim ele responde ao rei, talvez até com risco de sua vida. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Agora acabou com o cara, né? Agora jogou a pá de cal no negócio.
porque agora ele foi explícito. Eu só estou falando contigo, você nem merece que eu fale contigo, por causa de Josafá, que está aqui, que é um homem de Deus. Por isso eu vou falar. Mas se fosse só você, eu nem te receberia, eu não queria nem olhar para a tua cara. É assim que Eliseu está tratando o rei de Israel, que de fato não merecia nenhuma consideração por ser a pessoa que ele era. E aí então veja o que vai dizer Eliseu no verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eliseu faz um pedido, ele pede um músico. O tangedor é o músico, é alguém que toca um instrumento. Ele queria um fundo musical. Eliseu pede que um músico seja chamado. E o que isso tem a ver com a história, irmãos? Tem muito a ver para nos ensinar também. Por que a gente tem louvor no culto? Já parou para pensar? É um ritual, né? É porque todo culto é assim, tem que ter meia hora de louvor, 40 minutos de pregação, 15 minutos de anúncio. É isso? É por isso que a gente tem louvor? Não, a gente tem louvor porque o poder de Deus se manifesta quando a gente louva. É que às vezes a gente não aproveita isso. Às vezes a gente entra na rotina, e aí o louvor está acontecendo, está na hora do louvor, vou tomar um café. Tem gente que faz isso, não faz? Não olho para ninguém para não acusar. Mas tem gente que faz isso. Está na hora do louvor, vou lá fora. Então eu vou chegar atrasado, porque o início é o louvor. Irmão, o louvor tem um poder danado. Danado é uma palavra ruim, né? Mas tem um poder muito grande. No louvor, Deus se manifesta também. Na hora do louvor, Deus é adorado, é reconhecido, é exaltado. E Ele opera nos louvores do seu povo, não é? Então, não perca o louvor, não. É muito bom. É um momento especial para você também se manifestar diante de Deus em adoração e receber também da parte de Deus coisas muito boas que Ele tem para você. Quando a gente louva no meio das lutas, a gente se enche do Espírito de Deus. O louvor é uma arma, muitas vezes, de guerra, irmãos. E é por isso que Eliseu manda chamar um tangedor. E enquanto ele está tangendo, enquanto ele está tocando, enquanto ele está louvando, que a palavra de Deus vai se manifestar naquele momento em que era preciso essa manifestação. E é na hora da luta. Veja, estamos numa enrascada, não tem água, estamos condenados à morte. Vamos louvar. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estamos presos, vamos louvar. Está ruim, vamos louvar. Está difícil, vamos louvar. Vamos fazer isso, irmãos? Está apertando? Vamos louvar. Porque nessa hora que o Espírito de Deus se manifesta e nos enche. E a Bíblia diz, veja comigo aqui Efésios capítulo 5, vamos ler rapidamente. Sem sair aqui do contexto da mensagem, mas diz aqui a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora olha o verso seguinte. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente para no versículo anterior, né, que ele manda a gente se encher do Espírito, verso 18, né? Quero ser cheio do Espírito. Mas logo depois ele vai dizer que isso gera um louvor. Que a gente então, cheio do Espírito, fala com salmos, que a gente louva de coração, com hinos, com cânticos espirituais. Ou seja, ser cheio do Espírito está intimamente ligado a louvar a Deus. Está ligado a louvar a Deus. Quem é cheio do Espírito gosta de louvar a Deus. É uma evidência de que você está cheio do Espírito. A gente fala entre si dessa maneira. E aí Eliseu então chama esse músico, e aí a palavra de Deus vem a Eliseu como uma resposta para aqueles 3 reis que estão aflitos nessa hora. E é o texto que a gente leu aqui no início. Eu vou ler de novo, versos 16 ao 18. Este disse, Eliseu respondeu, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento,
nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. A palavra que veio é completa, né? Ele diz assim: você está com medo de Moabe, você está com medo de não ter água, você está com medo de morrer no deserto, você está com medo de nada dar certo e você morrer nesse deserto e ter perdido tempo vindo até aqui, não é? E não ter nem chance de voltar atrás, você está com medo disso tudo. Então Deus diz a ele assim: olha, cavem covas. Cavem covas é a palavra usada aqui. Cavem, e outra coisa, não vai ter vento, nem vai ter chuva, mas vai ter água. Mas vai ter água de uma maneira que vocês nunca viram. E todos vocês vão beber, ninguém vai morrer, nenhum animal se perderá. E ainda de lambuja, o rei de Moabe será entregue nas suas mãos. A palavra veio completa da parte de Eliseu. Mas a ordem inicial parece bem estranha. Fazei covas. Vamos cavar covas. O que você acha se eu disser isso para você? Irmãos, hoje nós vamos fazer cova. Aí tem gente que diz: ô pastor, para com isso. Não fosse crente, até batia na madeira, né? É, irmão. Vamos fazer cova, pastor. Que negócio é esse? Não, vira essa boca para lá. Mas foi o que Deus mandou. Vamos fazer covas. Covas, uma ordem esquisita. Mas o que ela representa? Ela representa um lugar de retenção. A água precisa ser retida. Veja, Deus pode fazer a água surgir milagrosamente, nem é necessário chover, como está escrito aqui. Deus pode fazer água sem chuva, irmãos. Pode ou não pode? Então nem chuva é necessário, mas a água precisa ser, de alguma maneira, retida. Então Deus faria o milagre, brotar água do nada, mas a água precisa ser retida. Veja, muitas vezes Deus faz milagres na vida da gente, mas a gente precisa reter o milagre. A gente precisa preservar o milagre. E muitas vezes esse processo não acontece. Nós ouvimos a palavra, não ouvimos? Mas a palavra precisa ser retida. Senão ela passa pela gente, naquele momento ela até nos abençoa, mas depois ela não produz o efeito necessário. Porque só produz o efeito aquilo que eu retenho, aquilo que eu guardo dentro de mim. Então é importante ouvir a palavra, é importante, a fé vem pelo ouvir, a gente tem dito isso, toda hora de manhã falamos sobre isso. Mas mais do que ouvir, eu preciso reter a palavra, eu preciso guardar a palavra. Como diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então não é só ouvir, pode ouvir e ir para o lixo, mas é ouvir e reter. Então a bênção precisa ser retida, o milagre precisa ser retido. Veja, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, olha como ele fala aqui no verso 1 e no verso 2, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O evangelho foi pregado, você recebeu a palavra, você creu, mas agora você precisa reter, guardar no coração, trazer para você, trazer para a vida, utilizar-se dela. Água não retida, ela vai matar a sede por algum tempo, mas depois eu vou ter mais sede, e eu não vou ter de onde tirar. Então ele diz: façam covas, porque isso é para reter a bênção. Águas surgiriam do nada, não é de vento nem de chuva, mas elas precisavam ser guardadas, ou seja, não desperdiçadas. Às vezes a gente desperdiça as bênçãos de Deus, irmãos. Às vezes nós jogamos fora coisas preciosas, coisas que fazem diferença para a vida, e a gente não guarda outras que não têm nenhum proveito. Tem gente que guarda mágoa, tem gente que guarda rancor,
não é? Tem gente que guarda palavras de maldição no seu coração, guarda ódio, isso não produz nada. Mas o que tem que guardar, não guarda, joga fora. A palavra que recebe, as bênçãos que Deus derrama, acaba escorregando pelas mãos, porque você não retém. Você não retém aquilo que Deus te dá. Então Deus faz o milagre, mas eu preciso reter e não desperdiçar, não jogar fora aquilo que eu recebo como bênção. Veja, Deus deu ao homem uma bênção, o paraíso, mas disse: cultive e guarde. Tudo que Deus dá é bom, mas cabe a mim guardar, cabe a mim cultivar, cabe a mim manter, preservar. Então as covas ali eram um sinal de preservação. Não jogue fora aquilo que Deus tem te dado. E outra coisa que essas covas vão mostrar, por analogia, é que elas acabam revelando a medida da fé de cada um, no sentido de que a fé me faz agir, a fé me faz operar. Era necessário, em primeiro lugar, crer na palavra do profeta. Pensa bem, os 3 reis vieram conversar com o homem de Deus. E o homem de Deus não deu água para eles, deu? Não. Eliseu não deu água para eles. Eliseu deu uma palavra. Ele disse uma maneira da água ser obtida. Ele disse profeticamente o que iria acontecer. Mas você pode acreditar ou não acreditar na palavra que sai da boca do profeta. Concorda? Ninguém é obrigado a crer nela. E ele disse: olha, a água vai chegar para vocês em garrafinhas de 1,5 litros. Foi isso que ele disse? A água vai chegar em caminhão-pipa. Não. Ele disse assim: cavem covas e covas. E aí, a gente pode acreditar ou não acreditar. Primeiro é necessário acreditar. É necessário crer na promessa. A promessa é que a água seria suficiente para todos, como diz aqui o versículo 17. Vai beber todo mundo. Essa é a promessa. Mas eu preciso acreditar. E para que eu acredite, eu tenho que mostrar a minha fé obedecendo. Qual foi a ordem? Cavar. Cave covas. Você já cavou uma cova? Alguém já cavou uma cova aqui? Mara que ninguém levante a mão, né? Mas deve ser um trabalho, não é? Cavar uma cova. Ou para botar um defunto é 7 palmos, né? Embaixo da terra. Mas dá trabalho cavar, não dá, irmão? Já pegou na enxada? Aí talvez alguns já tenham pego na enxada, né? Dá trabalho pegar na enxada, cavucar a terra. Isso dá trabalho. Isso dá suor. E aí veja a fé em jogo. Eu já estou sem água, então eu quero ficar quietinho, que é para não sentir sede. É ou não é? Eu já estou sem água, eu quero sentar numa sombra aqui para ver se eu duro o máximo possível. Mas ele me manda cavar. Ora, cavando eu vou suar, cavando eu vou desidratar, cavando eu vou me esforçar. E aí se no final não vier água, aí que eu vou arrumar rápido. Em vez de durar 3 dias, eu vou durar 1. Isso é a fé, entende? É a fé que age, é a fé que crê, e porque crê, trabalha. Então, quanto mais eu cavasse, mais eu teria água. Veja só, se eu cavar covas, ele disse para cavar covas e covas. Não disse quantas covas, mas era para cavar. E se eu creio na palavra de Deus, eu vou cavar até não aguentar mais, irmão. Eu vou cavar o número máximo que eu conseguir cavar. E se cada um cavar o máximo, mais e mais covas nós teremos para que Deus encha de água. Então, quanto mais eu cavo, mais água vem. Quanto mais eu me empenho, mais Deus multiplica o milagre. Essa é a lição que Eliseu está trazendo a todos nós. Não disse aqui qual o tamanho da cova, não disse aqui qual é a largura, qual é a profundidade. Isso aí é conforme a fé de cada um. Cada um ia pegar uma pá e cada um ia cavar. E aí talvez alguém cave menos, talvez o preguiçoso cave um buraquinho, talvez o corajoso cave uma piscina, mas é de acordo com a fé de cada um. Assim funciona. A bênção é a mesma.
A bênção é água, é sustento, é provisão. Mas a fé de cada um faz a gente cavar em proporções diferentes. Faz a gente se empenhar de maneira também diferente. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que Deus quer dizer para você, para mim? O quanto devemos cavar vai mostrar o tamanho de fato da nossa fé. E aí o soldado que não teve fé, ele cavou pouco, né? Eu vou lá um buraquinho ou outro e assim, eu vou parar por aqui que eu já estou cansado, né? E deixou então por assim, é só uma obrigação, né? Me mandaram, porque a ordem vai ser dada, os reis vão pegar aquela palavra e vão dizer ao exército, olha, agora a ordem é cavar, vamos cavar. E o soldado vai cavar, mas sempre tem um que cava mais do que o outro, tem ou não, irmãos? Sempre tem um que se empenha mais do que o outro, porque alguém poderia pensar, isso aqui é obrigação, né? Tenho que fazer, sou soldado, não tem jeito. Aí faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma, né? Porque faz como uma obrigação, faz sem coração, faz sem sentido. E aí por isso que esses são pouco abençoados, são pouco recompensados, porque é o espírito de cada um, é a disposição de cada um que está em jogo nesse momento. E aquele que cavou por obrigação, cavou pouco, também bebeu pouca água, não é, irmãos? Talvez tenha aquele revoltado que cavou reclamando. Você acha que no meio de um exército daquele gigante, o rei diz, vamos cavar, alguém não ia xingar? Fala sério. Alguém não ia reclamar, xingar o rei sem ele ver? Assim, miserável, calor desgraçado está aqui, a gente sem água, ainda tem que pegar uma enxada e cavar. Fala comigo, não deve ter tido uma grande parte desses soldados que esbravejaram, que resmungaram, que reclamaram dessa forma. Outro podia dizer assim, estou cavando a minha própria sepultura. Já sei por que mandou cavar a cova, é para mim. Somos nós que vamos deitar nessa cova, porque não tem água e vai todo mundo morrer. Estou exagerando, irmãos. Você não acha que isso seria plausível, que esse comportamento acontecesse no meio daquela multidão de soldados ali? E aí, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. O milagre vai acontecer, mas é proporcional à fé de cada um. Não só a fé, mas a atitude, porque a fé me leva à ação, à atitude. E eu posso fazer por obrigação, eu posso fazer resmungando, eu posso fazer esbravejando, xingando todo mundo, ou eu posso encarar isso como uma oportunidade. É a palavra de Deus, então eu vou cavar até não poder mais. Eu vou fazer o maior buraco que eu puder fazer, e quantos mais eu puder eu vou fazer. E é esse que será abençoado. Veja, Deus é o mesmo, Deus é a fonte da bênção, Ele não muda, Ele é o mesmo. Mas por que um irmão é mais abençoado do que o outro? Já parou para pensar nisso? Muitos ficam assim, eu não dou sorte na vida, taquei pedra na cruz. Não, é atitude. É a tua atitude, a tua maneira de ser, é esse soldado raso que você às vezes é, que só reclama, que só resmunga, que não faz, que faz por obrigação, que faz, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não com empenho. E aí, queridos, a coisa não cai do céu, não. Deus faz o milagre, faz. A água vem de ninguém sabe de onde, mas é para aquele que se esforça. É para aquele que se empenha, é para aquele que recebe a palavra e guarda, é para aquele que crê, e é por isso que um é mais abençoado do que o outro. Não é porque Deus faça diferença, mas é porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos reações diferentes, nós temos pensamentos e palavras diferentes nesses momentos. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Veja no versículo 20, está escrito assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Da onde veio? Ninguém sabe, veio por lá, veio daquela direção.
mas chegou. É um milagre de Deus. É o milagre que está chegando. É a bênção que agora eu posso contemplar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para fazer os milagres, mas eu preciso guardá-la no meu coração. Eu preciso reter a bênção. Eu preciso mudar a minha atitude. E aí é o esforço de cada um que está em jogo. Veja, o esforço não é para ser salvo. O esforço não é para ganhar algum favor, mas é para mostrar a realidade da tua fé. Quem crê se empenha mais. Quem crê tem mais empenho. Cavar mais dá mais trabalho. Mas quem mais trabalha é mais recompensado. Nesse ponto, Deus também opera dessa forma. Há uma recompensa para o empenho, há um galardão, não é o que a Bíblia promete, irmãos? Essa é a diferença. Todo mundo é igual diante de Deus, mas o galardão é para alguns. Porque o esforço não será em vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão, diz a Bíblia. Então a recompensa também é maior. Se cavar mais, dá mais trabalho, também esse que cavou mais vai reter mais água. E assim a Bíblia diz, quanto mais você semear, mais você vai colher. Essa proporcionalidade jamais será invertida. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Então a resposta é: não poupe esforços, que Deus também não poupará as bênçãos. Não poupe você mesmo, porque Deus também não se poupa para te abençoar. Não poupe os esforços que você pode fazer. Deus não está pedindo nada sobrenatural, mas apenas o que é possível. Não dê menos do que você pode dar. Não se poupe, não se economize, não retenha. Não se poupe de fazer o que você poderia fazer e não fez. Faça mais. E Deus também te abençoará muito mais. Está faltando alguma coisa, irmão? Cave mais. A palavra de Deus para nós essa noite é: cave mais. Faça mais covas, abra mais buracos, se empenhe mais, ore mais, ouça mais, busque mais, cultue mais. Você pode fazer muito mais do que você tem feito. Não pense que você já faz o bastante, porque aí as bênçãos também pararão por aí. Mas há mais que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela direção que o Espírito Santo nos dá para a mudança da nossa vida, para a transformação das nossas atitudes. Nos dá entendimento, Pai, de que às vezes a gente colhe pouco, porque também semeia pouco. Às vezes nós somos abençoados, mas não tanto quanto poderíamos, porque também não nos empenhamos o suficiente. Nós retivemos mais do que é justo. E a Tua palavra condena essa atitude, Pai. E ela é a causa de muitos não serem abençoados como poderiam. Poderiam ser muito mais, mas cavaram pouco. Talvez cavaram de má vontade, talvez cavaram por obrigação. Pai, em nome de Jesus, revela-nos a Tua vontade. E que ela mude o nosso comportamento, que ela mude a nossa atitude, Pai. Que nós não sejamos como aqueles soldados que reclamam, que esbravejam, que xingam, que amaldiçoam, mas sim como aqueles que cavam e continuam cavando, porque é sobre a Tua palavra, sobre a palavra que o Senhor deu ao profeta, então nós vamos obedecer. E a bênção, quando chegar, será sempre sem medida, porque o Senhor tem muito mais para dar do que nós possamos segurar. Por isso, Pai, muda a nossa atitude pela Tua palavra, que ela transforme, que ela toque nos nossos corações, que ela mude a nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus.